Alô galera, Mr. Robson com vocês. Tô aqui no trabalho, né? Ao fundo aí mostrando um pouquinho aí da nossa luta aqui nos Estados Unidos. Trabalhando em todas as áreas. E eu tava assistindo hoje, que vocês sabem, eu sou músico, né? Acompanho a música sertaneja, a música brasileira, também a música internacional. E estava assistindo hoje uma entrevista do Pedro, filho do Leonardo, aquele da dupla Pedro e Thiago. Como vocês sabem, ele sofreu um acidente muito grave, né? E ele dando uma entrevista, né, para um grande entrevistador, que para mim é um dos melhores do YouTube, né, Piunti, fez algumas perguntas para ele, onde eu resolvi estar falando sobre a fé. A fé, para mim, eu sei que as duas palavras não são sinônimos, mas a fé e a confiança, eu sei que não são sinônimos, mas para mim eu prefiro confiança, não é verdade? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: uma parte da entrevista, o Piunti perguntou para ele: Ô Pedro, você lembra de tudo que aconteceu com você? Ele disse que não lembra de nada. Não lembra de nada. E eu pergunto para você agora. Ele disse que não lembra de nada e falou que o criador do cérebro, que é Deus na percepção dele, né, e de 99% das pessoas, fez o cérebro para deletar as coisas ruins quando você não se lembra. É aí que eu entro com a fé. Ah, mas você quer dizer o que com isso? Eu quero dizer o seguinte: a fé. Porque é o seguinte: qual é o sentido de uma pessoa religiosa, de qualquer religião? Qualquer religião. Não estou falando aqui especificamente de cristianismo nem de outras religiões. Qualquer religião que já existiu e que existe. A perspectiva é que quando esse cérebro morrer, que é a realidade que a ciência prova, é a morte do cérebro, né? Quando esse cérebro morrer, ele irá abrir para um novo mundo. Um novo mundo, uma nova perspectiva. E aqui eu entro com a fala do Pedro. Pedro ficou em coma por muito tempo. Eu não pesquisei aqui, mas eu sei que foi muito tempo. Se deu até que ele tinha morrido, né? Ele mesmo fala isso. Deu uma parada cardiorrespiratória, né? Então é morte. E a ciência, né, voltou de novo, porque na verdade ele cita, né, a religião, cita a igreja, no caso o cristianismo, o catolicismo, que família muito católica, mas, né, cita o tio dele, o Leandro, que morreu. No caso, Deus salvou ele. Diz Leonardo que Deus salvou o filho dele, mas salvou no Sírio-Libanês, né? E o Leandro, que é o tio dele que morreu de câncer, inclusive fez tratamentos aqui nos Estados Unidos, né, na época. Mas a ciência não prometeu cura nem para o Pedro, né? Porque a ciência não promete cura para ninguém, e nem para o Leandro. Ao contrário, a ciência falou que não tinha jeito para o Leandro. Não tinha jeito. E para o Pedro foi a mesma coisa. Porém, muito tratamento, fonoaudiólogo. Você pode ver que o Pedro até hoje ele tem dificuldade para expressar, porque foi uma lesão muito grande no cérebro.
Então, onde eu quero chegar com a minha colocação sobre a fé? Eu não estou com pressa, galera. Se você tiver com pressa, pode sair do vídeo. Eu quero chegar ao seguinte: a perspectiva de uma pessoa que está na religião é que vai acordar em um novo mundo, né? Alguns em um paraíso com virgens, alguns no céu de glória, ruas de ouro, muros de jaspe, palacetes de cristais, né? De acordo com a cultura da época, onde se usava palacetes, usava ruas enfeitadas. E então os escritores dos livros usaram essas simbologias de acordo com seus pensamentos. Mas eu digo a vocês o seguinte: se existe, ou se existisse, se você quiser ouvir a entrevista do Pedro, você vai ver ele falando. Ele teria lembrado, por exemplo, ele ficou morto por alguns segundos ou minutos, não sei, né? Segundo a ciência, morreu e voltou, o coração parou. O cérebro dele ficou em coma, estado de coma, também morto, né? Inclusive ninguém estava achando que ele iria voltar, né? Como voltou, graças ao desenvolvimento da ciência. E um cara novo, né? Foi muito bom, né? A gente não quer a morte de ninguém, jamais. Então, eu não gosto do estilo dele de cantar, né? Se fosse para preferir, o cara tá vivo aí, eu preferi o Leandro, né? Porque o Leandro era massa, né, cara? Se a ciência daquela época tivesse ter como feito alguma coisa pro Leandro, era muito bom, mas, né, infelizmente se foi. Mas então, o que o Pedro Leonardo, o que essa fala do Pedro tem a ver com a fé, para mim? Tem a ver porque é o seguinte: se existisse alguma coisa, mesmo que as pessoas não acreditem, né? Mesmo que as pessoas não acreditem, porque ele, né, poderia ter contado alguma coisa de alguma das religiões pregoadas, né? Mas o que aconteceu? Ele não lembra de nada, simplesmente dormiu, né? Eu não entendo de ciências, né, da medicina, mas simplesmente dormiu, não se lembra do acidente, não se lembra de quando saiu com destino a Goiás, né? Não lembra de nada. Então, o que eu digo, o cérebro, após a morte, com essa fala do Pedro, eu fico mais ciente com isso. Após a morte, que seja por qualquer órgão do corpo perfurado, coração, órgãos vitais do corpo, coração, até o próprio cérebro, né? Quando morre, é a mesma coisa de quando antes de nascer. O que o cérebro vai saber dele depois de morrer, para mim é aquilo que era antes de nascer, infelizmente. E com essa fala de uma pessoa assim, igual Pedro, que ficou, né, que não se lembra de nada, ele diz com toda certeza. Você vê a sinceridade no camarada, ele não lembra. Não lembra do acidente, não lembra do carro, não lembra de nada. Para ele foi a mesma coisa de ter dormido hoje e acordar amanhã. Sendo que dizer que se não tivesse as redes sociais, a mídia falando o que aconteceu com ele, para ele tinha sido nada. E ele se recuperou, né, graças à ciência, graças aos médicos, Hospital Sírio-Libanês, que ali tem dinheiro para gastar, né, Leonardo? O Pedro está aí recuperado, né? Não ficou com sequela? Ficou, porque a ciência é aquilo que eu disse, cura. Não existe cura. Tem pessoas que falam que a ciência cura. Não, ciência ajuda. Ciência ajuda. Ciência não cura. Porque você pode ver um câncer, ele pode ser extinto, mas o médico não dá garantia, né? O médico fala, pode voltar de novo, né? Então, como muitas pessoas são
curadas, entre aspas, do câncer pela medicina e volta e morre de câncer. Você está entendendo? Então o que acontece? O Pedro Leonardo me deu essa entrevista dele deu uma esclarecida muito boa para mim sobre o que é a fé, o que é a confiança. Eu faço os meus planos, né? Tenho os meus planos. Se acontecer, até hoje eu fiz meus planos, alguns deu certo, alguns não deu, né? Então o que acontece? Eu tenho confiança que o plano que eu fiz para daqui 2 anos, irei concretizá-lo 100% ou não, né? Então, meus amigos, vocês estão vendo imagens aí dos meus trabalhos aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo, não sei se o professor Eustáquio vai querer colocá-lo na série que ele está fazendo, né? Uma série bacana. O professor Eustáquio é um cara espetacular. Então eu espero que vocês tenham entendido, né? E muito obrigado a vocês pela paciência, né? Um abraço do Mr. Robson Seixas para vocês. E vamos refletir, vamos ter confiança. Valeu.